Salve, salve galera, aqui quem fala é o Mano Dani, trazendo para vocês um dos que podem ser considerados um dos vídeos mais raros que vocês verão aqui na Chapinart. Primeiramente você pode estar se perguntando: Mano Dani, qual o motivo desse vídeo e o porquê está aparecendo, etc. Bom galera, esse vídeo basicamente é uma breve explicação que eu vou estar trazendo a respeito de uma história que eu trouxe faz um tempo sobre as figuras geométricas na área das artes, dos desenhos. Bom, eu descrevi que as figuras geométricas elas podem ser usadas tanto na criação da elaboração do desenho em si, como também elas podem ser usadas para dar características de personalidade nos seus respectivos personagens. Aí você olha para mim e fala: Mano Dani, mas por que e como que uma figura geométrica vai simplesmente dar característica a um personagem? Bom galera, pode não ser de conhecimento de muitos, mas os desenhos mais antigos utilizam um pouco dessa técnica. Por exemplo, muitos desenhos da Disney têm a sua base com algumas dessas formas que eu vou descrever. Mas basicamente, cada uma delas tem a característica na hora da personalidade ser utilizado para dar um engaje ou uma característica para o tipo de público-alvo. Ou até mesmo, né, a depender um estilo de traço diferente de outros personagens. Bom, o primeiro deles é nada mais nada menos que o círculo. O círculo geralmente ele é muito utilizado para personagens que possuem características ou de serem personagens bons ou de serem personagens que têm um aspecto mais leve para o ambiente, ou fofo, ou até mesmo criança. Isso vai depender muito do público-alvo que foi escolhido para ser colocado esse tipo de traço desse personagem, etc. Nós temos como grandes exemplos de personagens que utilizam um pouco dessa forma básica, que é basicamente o nosso Mickey, que é um símbolo da Disney praticamente, e nós temos o Simple. Vale se ressaltar que essas características elas nem sempre são utilizadas somente na face. Às vezes elas são deixadas em oculto e às vezes é um pouco deixado despercebido para dar uma certa jogada de marketing e também um pouco de para ver o que o leitor consegue enxergar naquele personagem. Às vezes pode ser até mesmo um acessório que o personagem usa. E às vezes ele brinca muito com esse negócio de personalidade, mesclando algumas figuras geométricas. Bom, o próximo nós temos o triângulo, que geralmente é utilizado para representar personagens que tem um aspecto de vilão ou um pouco mais de até destruição, esse mais à frente, né, o mais ousado. Nós temos como grande clássico a nossa querida Malévola. Nós temos também o vilão do filme da Disney muito antigo, que eu não lembro exatamente, que é o Hades, né, de um dos filmes da Disney, que ele também possui em alguns pequenos detalhes, se você perceber, seja no seu cabelo, seja no seu próprio rosto, ou em algum pequeno detalhe do que ele utiliza, um pouquinho de formato no triângulo. A Malévola, a mesma coisa, pode ser nos seus acessórios que ela utiliza, tipo um elmo, como também na sua capa ou até mesmo no seu olhar. Algumas formas geométricas próximo do rosto dão aquele aspecto ainda da vilania. Nós temos também o quadrado. O quadrado é mais utilizado para representar personagens que possuem características de serem mais fechados, mais retraídos, o que dá, de uma certa forma, brincando, muita ênfase para a figura do quadrado, que é como se fosse aquele indivíduo que vive exclusivamente no seu próprio mundo. Um dos grandes exemplos, nós temos o sentimento da raiva, do Divertidamente e também o velhinho do Up Altas Aventuras. Bom galera, e por último nós temos o retângulo, que o retângulo basicamente é utilizado para representar alguns personagens que podem ser ou personagens heróicos, né, que tem aquele ar de heroísmo, ou personagens como um empoderamento, que no caso os dois exemplos são o Superman, o Batman e também o Johnny Depp, que tem aquele aspecto de um cara viril, forte, mas tem aquele aspecto mais emocionado, bem fechado, guardado dentro dele. Que aí no caso trabalha muito mais com a questão do empoderamento, né, todo aquele negócio da virilidade, de ser um homem forte, mas tendo muita fraqueza sentimental. Bom galera, vale se ressaltar uma grande curiosidade. Muito desses traços que eu acabei de descrever não são exclusivamente para uma parte do personagem. E como eu falei antes, pode ser no rosto, pode ser em um detalhe até mesmo que ele guarda ou carrega consigo, ou às vezes uma pequena assim figura ou objeto que ele até mesmo carrega. Pode ser até mesmo na sua roupa, como etc.
Vale também se ressaltar uma grande curiosidade. Existem personagens que você não consegue 100% descrever, porque ele tem um aspecto disso, mas tem um traço disso. Sim, acontece que alguns criadores procuram trabalhar com essa dinâmica de brincar um pouco com as suas criações para confundir um pouco o público. Como é o caso do Bob Esponja, que o Bob Esponja é feito para um ambiente mais infantil e etc. E ele tem um formato meio quadrado, mas também possui algumas características na seu design, um pouco de círculos, seja no olho ou em algum detalhe que ele carrega, até mesmo nas pontas do sapato. Como também de vilão, nós temos nós temos o Eggman, que o Eggman nada mais nada menos é um vilão clássico do Sonic. Ele possui, claro, um formato de um círculo, ou às vezes alguns brincam como um formato de um ovo, pelo seu círculozinho no rosto, etc. e no corpo. Mas ele possui, em alguns pequenos detalhes, alguns traços pequenos, como até mesmo no seu próprio pé. Embora pareça uma base circular, mas a forma básica e a proporção é utilizada como um triângulo. E ele, claro sim, ele é círculo porque ele se trata de um personagem para o público mais infantil. Então por isso que também tem essa dinâmica. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe se ficou assim um pouco falta de explicação sobre algum ponto. Vocês podem me mandar mensagem no privado e eu, com a medida, posso ir respondendo. Se ficou alguma dúvida, é só mandar mensagem. E eu espero que tenha sido explicativo esse vídeo. Bom, muito obrigadão, valeu, falou e até a próxima.